Olá, boa tarde. Vamos iniciar o nosso evento. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, Os Desafios da LGPD nas Médias e Pequenas Empresas. É com grande satisfação que iniciamos esse evento promovido pela Federação das Indústrias, por meio da Unidade de Compliance e Unidade Jurídica da FINDES, com o intuito de disseminar o conhecimento e esclarecer pontos relevantes da implantação da LGPD. Principalmente, os desafios das pequenas e médias empresas em se adequar a esse cenário, perante as exigências cada vez maior das grandes empresas, que por sua vez também estão sendo exigidas quanto a essa regulamentação. Mas antes de iniciar o nosso evento, gostaria de agradecer o apoio do SINDES, o Centro da Indústria, do IEL e do COPEN, o Conselho das Micro e Pequenas Empresas. E aproveitando também para informar que o IEL está com um curso de curta duração em LGPD, que vai iniciar agora em outubro, e também oferece consultoria para as empresas nessa área, tá? Informe-se mais através do site ieles.com.br. Para mediar nossa conversa sobre esse tema tão relevante, apresento a nossa coordenadora jurídica, Luciana Espelta, para mediar a interação com os nossos convidados. Boa tarde a todos. A Lei de Proteção de Dados é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, fazendo com que o Brasil ele faça parte do rol de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade. A lei ela é de 2018, mas ela entra em vigor agora em 2020 e tem assustado principalmente as pequenas e as médias empresas que não sabem por onde começar e como se adequar a essa legislação. Com base nesse cenário, nós tomamos a iniciativa de promover esse bate-papo, trazendo dois especialistas no assunto, que são os doutores Luiz Cláudio Alemã, que é advogado, conselheiro federal da OAB, presidente da Câmara de Conciliação e Arbitragem do SINDES, coordenador da Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da OAB, diretor jurídico da Fiesp, sócio fundador do Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional, e a doutora Dina Hoffmann, que também é advogada, pós-graduada em Direitos e Garantias Fundamentais, com LLM em Direito Empresarial pela FGV, certificada pela Escola Nacional de Advocacia como multiplicadora do processo judicial eletrônico, foi diretora do Departamento de Tecnologia da Informação da ESA e presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB no nosso estado. Iniciando a nossa conversa, gostaria de perguntar ao doutor Alemã, por que implantar a LGPD? E quais os riscos da não implantação da legislação para as pequenas e médias empresas? Boa tarde a todos. Uma pergunta bastante relevante, muito interessante. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer uma exposição para chegar ao final respondendo a sua pergunta. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à presidente Cris Samorini e à doutora Viviane Ribeiro pelo convite, um honroso convite para participar desse evento. Também cumprimentar a doutora Dina Hoffmann e a doutora Luciana Espelta, minhas colegas aqui participando desse evento, e aproveito também para cumprimentar todos que estão presentes nesse evento, na pessoa do doutor Freitas, um grande amigo. Eu vou delimitar o tema, então, da seguinte forma: eu vou fazer uma introdução, vou apresentar uma sociedade participativa na era da informação, por que implantar a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Proteção de Dados nas empresas, quais os riscos de não implantar e quais os custos de implantar, e uma conclusão. E nessa introdução eu já começo. Vou demonstrar a vocês a importância da Lei de Proteção de Dados nesse mundo hiperconectado, sobre duas vertentes, sobre duas formas, do direito fundamental e da democracia, para depois mostrar por que as empresas precisam observar. Os dados que eu vou apresentar são de 2019, dados do Imposto de Renda, da Receita Federal e do IBGE.
éramos 219 milhões de brasileiros no ano passado, 30 milhões declararam imposto de renda, 38 estavam na linha de informalidade, mas diminuindo 38, 40, diminuindo de 210, somando 38 mais 30, diminuindo de 210, nós temos 140 milhões de brasileiros na subsistência. Mas os dados continuam impressionando, principalmente os dados que envolvem o acesso à internet. Os dados da pesquisa do TIC, Domicílio 2019, 134 milhões de brasileiros acessaram a internet, 99 através de mobile, celular e smartphone. 24 milhões são crianças e adolescentes. Esse é o perfil da nossa sociedade, uma sociedade extremamente conectada, uma sociedade buscando informações e uma sociedade expressando a sua opinião. E, diante dessa constatação, começo a entender a importância da Lei de Proteção de Dados. Primeiro, criança, 24 milhões, e adolescentes, são 24 milhões acessando, são dados considerados sensíveis pela Lei de Proteção de Dados. E mais, dentro desse universo de 134 milhões de brasileiros, nós estamos trafegando, tratando e analisando dados sensíveis, saúde, segurança, saúde, credo, raça, religião, política, gênero. Isso são dados extremamente sensíveis dentro da Lei de Proteção de Dados. E a participação dessa sociedade nesse mundo todo de informação? Estamos no limiar da nova era, da borda da quarta revolução industrial, e vivemos um ritmo muito acelerado, jamais visto na humanidade. E Francis Fukuyama, no livro A Grande Ruptura, ele fez uma pergunta que se amolda perfeitamente aos dias atuais. Poderão as democracias da era da informação manter a ordem social em face das mudanças tecnológicas e econômicas? Senhores, ele escreveu esse livro em 2000, nada mais atual do que hoje. Qualquer semelhança não será mera coincidência. Isso porque, em 2013, nós tivemos Rolezinho, Primavera Abre, passeatas de 2013, combustão espontânea dentro da nossa sociedade. Por isso, a Lei de Proteção de Dados precisa ser protegida. E por que implantar a Lei de Proteção de Dados? Por isso, os nossos dados precisam ser protegidos. E por que implantar a Lei de Proteção de Dados? Diante desse quadro social apresentado, importa fazer uma primeira pergunta. A Lei de Proteção de Dados veio para garantir os direitos fundamentais? E a segunda pergunta eu vou traçá-la, vou formulá-la com base na afirmação de Amartya Sen, catedrático da Universidade de Harvard, que conceitua a democracia não mais apenas com o voto direto e na liberdade de escolha do seu candidato. E a pergunta é: a Lei de Proteção de Dados foi idealizada para garantir a independência do voto, afastando o efeito manada provocado pela obtenção de dados do cidadão, como ocorrido na Cambridge Analytica. Cambridge Analytica não existe mais, mas nós temos milhões de Cambridge Analytica por aí, senhores. São as duas perguntas que fazem refletir sobre a garantia dessa proteção aos direitos fundamentais e da nossa própria democracia, sob pontos de vista totalmente diferentes e de interesses diferentes. Mas, de qualquer ângulo que possamos olhar, não resta nenhuma dúvida da importância da Lei de Proteção de Dados. Com base nos dados pessoais do cidadão, é possível monetizar e é possível manipular eleições. Concluindo, senhores, os dados, a pesquisa da Dell EMC para o ano de 2020 aponta que teremos 44 zettabytes, algo aproximado a 1 bilhão de terabytes. Senhores, são dados do cidadão sendo trafegando nessa nossa internet e sendo tratados por quem quer que seja. E a Lei de Proteção de Dados nas empresas? Feitas essas considerações iniciais e muito rápidas, porque o tempo é muito curto, a importância da Lei de Proteção de Dados nos negócios. Basicamente, toda empresa faz tratamento de dados. E o conceito de tratamento de dados está no inciso 10 do artigo 5º da Lei de Proteção de Dados. Ele é muito amplo. Ele passa por toda operação realizada com dados pessoais, como os que se refere à coleta, produção, receptação, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão e por aí vai. Conceito amplíssimo. Mas a coleta de dados, senhores, ela sempre existiu. E o sistema brasileiro, o sistema jurídico brasileiro sempre tentou coibir.
Vamos lá pela ordem cronológica. Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais, princípios ao sigilo, privacidade, liberdade, dignidade da pessoa humana e habeas data. Partindo pela ordem cronológica, Código do Consumidor, 1990, Lei que trata da interceptação telefônica, 1996, Código Civil, 2002, Cadastro de Inadimplentes, 2011, Lei de Acesso à Informação, 2011 também, Marco Civil da Internet, 2014, e agora a Lei de Proteção de Dados em 2018. Mas com todas essas regras, o sistema jurídico brasileiro não conseguiu impedir a apropriação de dados pessoais do cidadão. Então, por que agora vai mudar? Por que essa lei vai mudar? Vai mudar pelo seguinte, senhores. Quais são os riscos de não implantar a lei de proteção de dados? Diferente do passado, onde os riscos eram reduzidos, inclusive era difícil identificar quem estava fazendo o tratamento desses dados, hoje os riscos são elevados. Primeiro risco, as grandes empresas que contratam as outras empresas menores, todas deverão entrar na aderência do projeto de uma grande empresa. Significa que uma empresa grande não quer exposição negativa do seu nome, muito menos a perda de receita com penalidades. Dessa forma, senhores, as grandes empresas, ao implantarem o projeto de lei de proteção de dados, o programa vai exigir a aderência de todas as empresas que estão na linha de negócio. Segundo risco, os dois xerifes. Os dois xerifes são a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o próprio Conselho Nacional de Proteção de Dados. Esses são alguns problemas, mas ainda, depois eu vou falar por que ainda não são esses dois xerifes, ainda não são um problema. O terceiro risco, o Ministério Público, senhores. O Ministério Público do DF, como exemplo, através da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, está fazendo um estrago. Só para 2002 já tem 2 TACs, 2 termos de conduta. O MP é um play de ajustamento de conduta. O MP é um play extremamente relevante para a garantia da proteção de dados pessoais e não está sendo levado em consideração por nenhuma análise que está sendo feita sobre a Lei de Proteção de Dados. Inclui o Ministério Público como terceiro risco. Quarto risco, as penalidades são elevadas, principalmente para a nossa realidade. 2% sobre faturamento anual, podendo chegar a 50 milhões por infração no limite. E o quinto risco? Esse vem do exterior, senhores. A General Data Protection Regulation da Comunidade Europeia, mais conhecida como GDPR, ela se estende ao território brasileiro. 4% a penalidade sobre faturamento anual global. E as empresas de lá, da Comunidade Europeia, vão exigir aderência, como as grandes daqui do Brasil também estão exigindo na aderência aos negócios. Um exemplo clássico disso foi o Google, que em 2019 foi multado em 57 milhões de dólares pela agência francesa, usando a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, a GDPR. E, senhores, aqui eu chamo a atenção, o Espírito Santo tem uma comunidade italiana muito grande, e muitos têm cidadania italiana. Se são cidadãos italianos aqui no Brasil, precisa, na hora da implantação do programa, observar também a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia. Caminhando, quais os custos para implantar a Lei de Proteção de Dados? Infelizmente, os custos não são baixos, os custos são altos, pois não existe solução caseira, muito menos manual no Google. Não existe checklist, pois cada processo de implantação deve contar com uma equipe multidisciplinar. Essa é a primeira dica que eu falo. Não tente implantar com apenas uma equipe, uma pessoa ou um especialista. No roadmap, eu posso, pelo menos, apresentar como ideia, porque, como eu disse, não existe checklist, um planejamento de projetos, um mapeamento de fluxo de dados, uma segurança da informação, ajuste de contratos e relatórios de impactos, direitos dos titulares, adequação à GDPR da Comunidade Europeia, gestão de riscos e vazamento de dados, compliance, política de proteção de dados e, em especial, por conta dos xerifes, manutenção de governança e privacidade, que deverá passar por avaliações periódicas. Esses são apenas exemplificativos. E o trabalho da implantação, como eu disse, deve pautar por profissionais multidisciplinares de várias áreas,
com formação em administração, direito e segurança da informação. É importante observar, senhores, que foram criadas algumas profissões nessas leis, em especial aqui no Brasil, o chamado encarregado, que é algo similar ao Data Protection Officer. É uma pessoa responsável para atuar no canal de comunicação entre o controlador titular de dados e ANP. É um profissional especializado, conhecedor do direito e de tecnologia. Não é um profissional barato. Agora, muitos serão tentados a criar o jeitinho brasileiro, tentando fazer a acumulação de um funcionário com o DPO, ou encarregado. Mas o risco, a Justiça do Trabalho não vai gostar disso. Os valores da implantação, como eu disse, eles irão variar. Não são baixos, mas eles irão variar muito. Procure sempre uma equipe multidisciplinar e que entregue o serviço. Não basta apenas a orientação. Agora, existe também a possibilidade de terceirizar o serviço através de uma empresa ou até mesmo do DPO as Service. Essa possibilidade de terceirização, ela tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, entre eles, vários, eu vou puxar apenas um, é óbvio que é o custo. Agora, por sua vez, o ponto negativo, senhores, é ficar na mão de uma pessoa que não guarda os valores da sua empresa. E se der problema, a empresa que vai responder. Embora alguns desses terceirizados tenham seguros. E, por fim, existe ainda a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o xerife que eu disse, por força do parágrafo 3º do artigo 41 e inciso 18 do artigo 55J, regulamentar a situação em que não será obrigatório a presença de um encarregado, principalmente nos casos da micro e pequenas empresas, ou daquelas empresas que têm um tratamento de dados baixo. E, na conclusão, senhores, já terminando e me colocando à disposição para qualquer questionamento, o que ainda não sabemos da Lei de Proteção de Dados? Embora aprovada a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós não temos ainda notícias dos nomes que irão compor esse órgão. Ou seja, foi aprovada agora, através do decreto, a estrutura regimental, mas nós ainda não temos quem vai compor e como é que isso será encaminhado. As regulamentações necessárias, porque a lei precisa de uma regulamentação no que diz respeito, em especial, às micro e pequenas empresas. Todos os órgãos competentes envolvidos com a micro e pequenas empresas precisam observar e dar atenção neste momento da regulamentação da Lei de Proteção de Dados junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o prazo de vigência, senhores? Falta a sanção presidencial, que pode acontecer até daqui a 15 dias. E se ele sancionar, ela não vai entrar ela pode até entrar em vigência, mas praticamente ela não vai ter nenhum efeito, porque não existe lei sem uma penalidade. Por quê? Porque a penalidade, as penas pela infração à Lei de Proteção de Dados, só em agosto de 2021. Na minha opinião, ela pode até entrar em vigência, mas lei que não tem penalidade é uma orientação. Então, senhores, as penalidades só entram em vigor em agosto de 2021. Eu concluo citando, senhores, para essa minha primeira apresentação, eu concluo citando uma frase de Isaac Newton, aproveitando esse momento do que nós não sabemos ainda da Lei de Proteção de Dados. Diz Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Mas o que seria o oceano, senão infinitas gotas? Muito obrigado. Muito obrigada pela exposição, doutora Alemã. Clara, objetiva. Sabemos que o tema não é de fácil compreensão, a legislação é densa, é complexa. Aos nossos colegas aí que estão nos assistindo, o chat já está aberto para as perguntas, tá? Já temos até algumas perguntas aqui. Nós vamos fazer a reserva dessas perguntas para o final do evento, ok? Doutora Alemã, mas eu não vou esperar o final do evento, eu já vou fazer as minhas perguntas, podemos? Vamos lá. Por onde começar a implantação da LGPD numa pequena e média empresa? Nós temos aí
muitos colegas que estão assistindo, empresários, que estão assistindo a nossa live, e eles devem estar se perguntando, tá, de agora em diante, dá tempo de eu programar minha empresa, implementar os recursos, né, os procedimentos para essa legislação? O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para me adequar a essa legislação? Bom, o primeiro passo é internalizar tudo isso que nós falamos aqui agora por conta principalmente dos riscos. Vai chegar um momento que não vai ter para onde correr, em especial por conta da necessidade de aderir ao negócio de outras empresas dentro de uma exigência que vem de cima para baixo. O segundo é mudar a cultura. Acho que precisamos entender a importância, como eu disse, dessa lei de proteção de dados e por que ela chega no momento em que o Brasil está com uma recessão, em crise, e as empresas sofrendo por conta dessa pandemia. Mas precisa começar. E o começo sempre mudando a cultura, internalizando, conhecendo, sabendo o porquê e buscando os profissionais da área. Aí, na FINDES mesmo, no IEL, tem os profissionais que podem ajudar. Então, eu acredito que buscar, primeiro, entender, conhecer, e depois buscar os profissionais para ajudar na implantação desse projeto, podendo ser terceirizado ou não, como eu disse. Isso vai depender da estrutura da empresa e também fazendo aí uma observação e ficando atento às questões das micro e pequenas empresas com relação à regulamentação da lei pela autoridade nacional. Mas o mais importante é buscar essas informações o mais rápido possível para saber porque precisa iniciar. Eu coloquei o roadmap, mostrei. Então, é uma equipe multidisciplinar, vai ter que envolver administração, direito e segurança da informação. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora Alemã. E dando continuidade à nossa exposição, gostaria de perguntar para a doutora Dina, quanto a implantação da LGPD pode impactar no orçamento das pequenas e médias empresas? E quais os principais ataques hackers essas empresas estão sujeitas? Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Viviane o convite, para Viviane e a doutora Luciana, né, o convite de estar aqui, saudar meu amigo Luiz Cláudio Alemã, que sempre um conselheiro e um ouvidor em todas as vezes que eu precisei tratar de tecnologia, e foi um conselheiro mesmo quando eu estava na Comissão de Tecnologia e Informação. Vou saudar a todos em nome do meu amigo Estenil Casagrande, que está assistindo a palestra, fiquei muito feliz, e boa tarde a todos. Vamos lá, primeiro vou começar respondendo diretamente a sua pergunta. Luciana, é muito difícil de você falar um valor que a empresa vai gastar para implantar LGPD. Primeiro de tudo, a gente precisa analisar qual é a prestação de serviço, qual é o negócio dessa empresa e como ela trata esses dados. Ela recebe... Os dados são de quem? São de fornecedores? São só dados dos seus parceiros? São dados também dos seus colaboradores? Então, assim, não dá para eu falar para a empresa, olha, você vai gastar X ou Y, porque vai depender muito do negócio dela e do volume de dados que ela recebe, trata e, inclusive, da maneira que ela se desfaz desses dados. Né? Porque, como o Alemã falou, muito bem falou, aliás, é muito amplo o rol de tratamento desses dados. Então, você precisa ter muito cuidado com isso, porque não basta coletar, achar que está tratando. Então, existe aí vários conceitos que são trazidos pela LGPD que o empresário vai ter que se acostumar.
e que vai ter que não só se acostumar, mas vai ter que trazer para dentro. E aí vem a questão da governança, que é super importante, está alinhada com a adequação LGPD. Então, quando você fala de adequação, você também vai ter que olhar, como a Alemã falou, e eu reitero, você vai ter que olhar para dentro do seu negócio, olhar quais são os seus valores, olhar se você tem governança, o tamanho do seu negócio, para começar a procurar um parceiro para adequar você. Não adianta você fazer uma adequação só no papel. Vai precisar que a diretoria implante isso, como é o caso do compliance, por exemplo. A diretoria começa e isso vira uma cultura de governança, uma cultura de adequação. Porque o seu funcionário agora, como esse assunto está muito em voga, ele vai saber que ele tem dados sensíveis que são tratados na sua empresa. Mas ele também vai saber que ele tem responsabilidade pelos dados que estão circulando ali dentro. Então, você precisa criar essa cultura de segurança, né? E outra coisa que você me questionou, e que eu começo a falar aqui, dentro da própria LGPD e dentro da adequação, você precisa fazer uma estruturação na segurança dos seus dados, na segurança da sua empresa. Hoje você tem um antivírus? Você se preocupa com isso? Ou você acha assim, não, qual vai ser o interesse de um hacker vir aqui? Gente, dados são muito, muito concorridos. Hoje, com a quantidade de informações que você circula na internet, informação virou dinheiro. Esses dados viraram moeda. Então, cada dia mais os hackers, e aí você tem um exemplo muito, muito falado, que chama ransomware, de invasão e criptografia desses dados. E aí esses hackers criptografam e depois eles fazem uma espécie de sequestro e te pedem aí valores para resgate desses dados, né? Então, hoje a gente tem exemplo de escritórios de advocacia de Lady Gaga, de Madonna, que foram invadidos. Tem escritórios de advocacia que estão sendo invadidos, tribunais que estão sendo invadidos. Então, não significa que a sua empresa vai estar livre disso. E se acontece qualquer coisa, se acontece qualquer invasão na sua empresa e esses dados que você trata, ainda que sejam dos seus funcionários, ainda que seja, por exemplo, de fornecedores, se esses dados vazam, você pode ser responsabilizado por isso. Então, a importância da implantação, e eu vou falar um pouquinho do dia a dia mesmo da empresa, a importância de você se adequar, ela vai de você analisar qual é o tamanho do seu negócio, de você analisar se o seu negócio trata uma quantidade imensa de informação, que já, como bem colocaram aqui no chat, informação é petróleo, informação é dinheiro. Então, e é por isso, isso também essa é uma das razões da necessidade de proteção legal desses dados. Essa é uma das razões de fundamentação da LGPD. Então, você precisa saber o que você trata, que tipo de dados são esses. E aí, esse tratamento, gente, é coleta, recepção, transmissão. Você tem que saber que tudo que você faz com esses dados, nem que seja de mandar para o contador as informações dos seus funcionários, isso é uma espécie de tratamento de dados, sim. E, logo depois, você tem que, depois que você analisou o tamanho da sua empresa, como é esse tratamento de dados, você vai implantar e realmente trazer a cultura da proteção para a sua empresa e fazer treinamentos, desde a diretoria, da mais alta diretoria, até os funcionários que tratam com esses dados. Então, depois desse passo, você tem até antes, na verdade, eu acho. Antes até de fazer essa implantação de cima para baixo, você precisa ver a sua estrutura de rede. Qual é a minha estrutura de rede?
Será que eu estou protegido? Outra coisa, será que os meus funcionários estão protegidos? O fato de eu usar o WhatsApp para tratar com fornecedor, para tratar com cliente, isso pode ter algum risco para mim? E pode. Hoje, olha quantas coisas a gente troca pelo WhatsApp. Olha quantas informações a gente troca, né? E está protegido? Então, é uma implantação de cultura. E, como a Alemã falou também, você precisa de uma equipe multidisciplinar para te ajudar nessa implantação. É isso que vai fazer com que você construa uma política de governança, alinhada com a sua governança, aliás, alinhada com o seu compliance, para fazer a proteção de dados da sua empresa para se adequar à LGPD. Então, de extrema importância que você tenha isso em mente. A sua estrutura pessoal de adequação, mas a sua estrutura física também, de como você transmite esses dados. Eu tenho antivírus suficiente, né? O que a gente vê hoje é uma gama de empresas, de escritórios sendo vítimas disso. E aí, a sua responsabilidade, ela vai ser imensa se você não tiver adequado a esse tipo de proteção, né? Então, não basta só uma política bonita e bem escrita e que você contratou para fazer, se você não tem uma estrutura bem organizada, né? E protegida por um antivírus importante, né? Por um antivírus não só combativo, mas um antivírus do tamanho daqueles dados que você tem. Não basta baixar uma coisa, um download gratuito para uma empresa que circula muita informação e que tem muitos funcionários. Você tem que ver se realmente você precisa de uma coisa mais robusta, se você precisa de alguma coisa mais eficiente para a questão de dados que você trata. Hoje você tem a possibilidade, por exemplo, de contratar um antivírus que eles vão desde os dispositivos de internet, né? Desde os computadores até os celulares, que ele compatibiliza isso tudo. Então, é importante você ver isso, porque, especialmente nessa época de trabalho remoto, nessa época em que muita gente está trabalhando de casa, né, com seus próprios computadores, que você não tem o controle efetivo, muita gente usando rede de internet, às vezes emprestada, ou de redes públicas de internet. Se você não tiver um antivírus, você vai ser invadido de alguma maneira. Então, o meu alerta aqui é exatamente para que você se adeque não só na política, mas também como na sua estrutura física, com contratação de antivírus, com contratação de ferramentas necessárias para o tamanho do seu negócio. Lembrando e ressaltando, ninguém aqui quer que você compre o mais robusto ou o mais caro antivírus. Não. Tudo que a gente está falando aqui, tanto eu quanto a Alemã, e essa foi uma troca que a gente teve antes dessa palestra, ela precisa se adequar ao seu tamanho. Não adianta você contratar uma empresa muito cara para fazer isso se o seu negócio é pequeno, se o seu negócio tem um tratamento de dados menor, né? Tem um volume de dados para tratar menor. Então, todo mundo vai ter que se adequar, as médias e pequenas empresas vão ter que se adequar. Eu vi uma pergunta também no chat de microempreendedor individual. Você também vai ter que se adequar, porque a lei ela dá exceção para as pessoas físicas que não tenham fins lucrativos. Então, se você tem fim lucrativo, você precisa se adequar também, de acordo com o seu tamanho. Qual é o dado que você trata? Você precisa fazer algum formulário de consentimento? Precisa. Então, é importante você fazer essa adequação. É um tema, como a gente colocou anteriormente,
desafiador, não é, Dina? Porque eu tenho que entender a legislação, eu tenho que investir, né, recursos num ano que nós tivemos aí uma pandemia Dificílimo. que dificultou a arrecadação, né, o negócio, principalmente das pequenas e médias empresas, e agora a gente também tem que fazer esse investimento de recursos para poder se adequar a uma legislação para não sofrer depois as sanções que vão das multas, que não são baratas, e também de desdobramentos, como processos judiciais por danos morais, danos materiais, até ações trabalhistas, não é? Então, realmente, é um desafio da gente, num ano tão atípico como esse de 2020, assimilar tudo isso e se preparar, se adequar para o cumprimento tempestivo aí dessas obrigações. Mas a gente tem que fazer isso mesmo, se atualizar, entender, estudar e partir de um começo, né? Queria te agradecer muito pela exposição, foi muito clara, tirou muitas dúvidas. Nós temos perguntas aqui no chat, só lembrando aí aos colegas que ainda desejam fazer alguma pergunta, nós estamos recebendo. E antes de abrir as perguntas para o chat, eu tenho uma pergunta para você, Dina. A gente falou até agora da proteção aí dos dados que as empresas manipulam. E os dados da própria empresa? E a pessoa jurídica, ela pode ficar desprotegida? A legislação abarca ou não a pessoa jurídica? Então, essa é uma dúvida grande, porque o texto legal, né, ele não fala de pessoa jurídica, ele fala de pessoa natural, né? Ele fala de dados pessoais e pessoa natural. Mas eu acredito, e eu vou lutar por isso se eu precisar de algum cliente, que ela deve abarcar também a pessoa jurídica. Porque os prejuízos que a pessoa jurídica pode sofrer por conta de vazamento de dados, ele é maior até do que às vezes da pessoa física, porque você tem que lembrar que a gente tem ainda os segredos industriais nas pessoas jurídicas e que pode ter um desdobramento maior até do que você ter, por exemplo, uma compra uma compra feita com seus dados, né? Imagina o vazamento de um segredo industrial ou de uma estratégia de negócio que pode ser vazado. Então, eu entendo que, não obstante haver essa dúvida por conta do texto legal, o meu entendimento é de que a pessoa jurídica também precisa ser protegida, os dados da pessoa jurídica também precisam ser protegidos, porque isso está na fundamentação legal. Não sei se o doutor Alemã discorda, mas e depois ele pode falar sobre isso, mas eu entendo que os dados da pessoa jurídica também têm que ser protegidos pela legislação. Dina, posso falar, mediadora? Claro, claro. Diana, obrigado. Eu penso que sim, principalmente porque a pessoa jurídica, a lei de proteção de dados, ela não está apenas para proteger o tratamento de dados da pessoa, do cidadão, mas porque a empresa ela também tem dados, por exemplo, dos seus servidores, e que são dados sensíveis, dados de saúde. Então, nós temos todo esse trabalho a observar, não apenas da captura dos dados, mas também da proteção dos dados existentes. Então, a proteção que a lei traz é para duas pontas, não só daqueles que a empresa está fazendo o tratamento, mas dos dados que a empresa tem. Então, eu acredito que sim. Eu acho que não fica só na pessoa física, não. A pessoa jurídica também. Doutor Alemã, já que o senhor se pronunciou, eu tenho mais uma pergunta. A gente tem ouvido muito, né, a questão do volume de dados,
a legislação que está entrando em vigor, a questão da adaptação, tanto do empresário como dos colaboradores, né, a essa legislação. E nesse cenário, apesar do doutor já ter colocado a questão de poder terceirizar ou não o responsável aí por essa implantação, na sua opinião, eu preciso de ter um DPO em tempo integral na empresa, pelo menos no início da implantação? Qual que seria a sua opinião sobre essa contratação? Vamos lá. A regra é você ter um profissional. E isso, para grandes empresas, o profissional DPO ele vai estar muito próximo ao Office Compliance. Eles vão estar ali, junto à diretoria ou junto à presidência da empresa, porque a responsabilidade é muito grande. Os valores, as penalidades são muito altas. Mas uma empresa pequena, como a Dina disse, você tem que se adaptar. Então, eu passei a informação de que estou vendo já se movimentar e criar, e está crescendo esse mercado do DPO terceirizado, do encarregado terceirizado. Então, eu acredito que sim, eu acho que a empresa precisa realmente, como a Dina falou, buscar primeiro entender o seu tamanho, a sua estrutura, e buscar no mercado aquilo que existe. Mas, pelo risco, o ideal seria que todos tivessem um DPO ou encarregado à sua disposição. Obrigada pelos esclarecimentos. Viviane, temos perguntas no chat? Temos sim, Luciana. Vamos passar aqui para as perguntas do chat, né? Algumas pessoas encaminharam aqui individualmente, mas vou tentar repassar aqui o que foi perguntado. Só complementando aqui, Luciana, essa pergunta, a questão do DPO, a Danila Duarte também questionou, né? E o MEI, né? As empresas, as microempresas, né? O empreendedor individual, como que ele vai ter que se adaptar a essa questão do DPO, né? E aí o doutor Alemã já até deu uma explanação, realmente é um assunto complexo que precisa ser mais debatido, né, na sociedade, porque realmente onera muito a empresa, né? E o Ernesto Bassini também encaminhou aqui um questionamento, se as micro e pequenas empresas não terão fôlego, né, para levar adiante um processo tão complexo de estruturação de implantação. Então, assim, o que existe hoje, Dina e Alemã, se vocês conseguem responder, de iniciativas quanto à regulamentação nesse sentido? Existe alguma iniciativa para ajudar essas empresas a estarem regulares perante essa legislação? Ou ainda não temos isso, tanto iniciativa do governo ou de outros tipos de entidades? Dina, você quer responder primeiro? Pode falar, Alemã. Tá. As micro e pequenas empresas, essa movimentação do governo, o que nós estamos vendo é uma insegurança jurídica muito grande por conta da vigência, e a lei precisa da regulamentação, e essa regulamentação pela lei, quem vai fazer é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nós ainda não temos absolutamente nada dessa estrutura, o que está chegando. O certo é que muitos estão trabalhando com terceirização. Há um mercado crescendo muito forte para terceirizar esse tipo de serviço. Agora, uma micro e uma pequena empresa, é importante que as instituições que cuidam dessas empresas, o SEBRAE, os órgãos que cuidam das pequenas empresas, isso está na Constituição, elas precisam ser observadas, precisam ser protegidas, comecem a trabalhar esse movimento para que, primeiro, a autoridade nacional seja concluída. E, segundo, que regulamente imediatamente a questão das micro e pequenas empresas, conforme eu disse na minha apresentação. Tem dispositivos claros que, para essas empresas, será diferenciado. Mas como, quando e como é que isso vai ser, como é que isso vai acontecer? Então, eu preciso urgentemente
concluir a implantação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As instituições precisam ficar atentas e fazer todo um trabalho para que essa regulamentação saia, mas que saia de acordo com a importância para a economia brasileira de uma micro e pequena empresa, e isso, dentro da Constituição, é garantido. Só Mais uma complementando... Desculpa, Viviane. Pode só complementando, o que eu tenho percebido de iniciativa é a distribuição de diversas cartilhas que aí, como eu falei, às vezes não vão servir para todas as empresas, mas como ainda é um terreno arenoso e muita insegurança jurídica, até em relação à vigência, ao veto, aplicação em micros e pequenas empresas. Então, o que eu vejo são materiais diversos que estão sendo distribuídos, né? Cartilhas de implantação ou informações, mas que são mais orientadoras, assim. Não vão te mostrar qual vai ser o seu caminho, porque é um caminho customizado para cada empresa realmente. Então, é só uma cartilha de orientação, essas que estão sendo distribuídas, informativos, mas que, como o Alemã falou, não vai ter um manual no Google. Mas, o que precisa ser feito é mesmo uma adequação de acordo com as características da sua empresa. O Daniel Arraes também questiona o seguinte, né? Muitas entidades que têm escolas, né, assim como o Senai, né, uma das nossas entidades, elas também precisam estar atentas às questões relacionadas aos dados dos alunos, né, visto que nós temos alunos menores de idade nas escolas, né, no SESI, no Senai e as outras instituições também. E a lei, ela tem uma previsão especial, né, em relação a esses dados. Quais são as responsabilidades que essas entidades podem ter em relação aos dados de menores, né, de crianças e adolescentes? Gina, você quer começar? Oi, vou começar. E aí depois você termina, porque até a Alemã já estudou mais ainda essa questão dos dados de menores. Eu acho que além da proteção da LGPD, você tem que levar em conta a proteção específica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os dados dos menores, eles são mais que sensíveis, especialmente aqueles que podem identificar esse menor, né? Imagina que os dados das escolas, eles têm o nome dos pais, eles têm o endereço onde a criança mora. Então, assim, são dados mais que sensíveis, e em todo o material que eu já li sobre a LGPD, ela faz menção a essa proteção aliada à proteção que é dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as escolas vão ter um desafio ainda maior, que é proteger não só as escolas, né? Eu vou falar um pouco mais. Eu vou falar as escolas, as brinquedotecas, as escolas de música, as escolas de inglês. Então, não só as instituições de ensino, mas qualquer lugar onde transita criança, onde você faça um cadastro de criança, por exemplo, naquela brinquedoteca do shopping que seu filho frequenta, que ele pega o nome dos pais, ele pega o nome da criança e pega o endereço. Às vezes, nos buffets de aniversário, que também pegam esses dados e que são dados que podem identificar essa criança, eles vão ter que ter cuidado redobrado, porque já teriam que ter o cuidado do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda agora vem aliado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um desafio de adequação ainda maior. Uma pequena consideração, a doutora Dina já se manifestou. Existe um capítulo próprio sobre a criança e adolescente na Lei de Proteção de Dados. É um tema extremamente delicado para quem está tratando esse dado, guardando esses dados, e principalmente porque numa escola existem os dados da criança, e ali podem ter dados sensíveis, credo, saúde, gênero. É muito delicado, precisa ser bem observado.
Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui do Roberto Heller. Ele questiona o seguinte: se iniciar por organizar os processos e procedimentos e absorver onde circulam esses dados pessoais, se isso facilita a adequação da LGPD, ou seja, organizando os meus processos, identificando os fluxos por onde esses dados estão transitando, isso vai facilitar na hora de fazer o meu inventário de dados da LGPD? Dina? Certeza, isso é governança, né? Você ter processos organizados é o início para você descobrir onde onde você está recebendo isso, onde você está tratando e como você transmite, se você transmite. Então, eu acho que faz parte até da governança, você ter esses processos bem delineados e vai facilitar com certeza a implantação. Eu concordo e digo mais. Para fazer uma boa implantação de um bom projeto, você vai ter que iniciar com isso que foi colocado pelo participante desse painel. Mas não fica nisso, né? Você tem que mapear risco, tem uma parte de gestão desses fluxos, desses processos, é enorme na parte administrativa e dependendo do tamanho da empresa, como a Dina disse, cada empresa é customizada, não existe um checklist. Agora, eu, por exemplo, no meu escritório, eu comecei pelo inverso. Eu fui resolver o meu problema de TI, eu fui resolver o meu problema de segurança da informação. Na sequência, como eu sou da área jurídica, eu comecei a preparar todos os meus contratos, preparar tudo que eu tinha e ajustar a legislação, a minha estrutura. E agora eu estou implantando compliance no escritório através de uma outra empresa que eu contratei, uma empresa de fora, mas dentro da estrutura que eles estão me pedindo, tudo o que eles estão me pedindo, também tem a Lei de Proteção de Dados. Então, eu já iniciei com a parte de TI, tenho a parte da área de legal e já estou com toda a parte do fluxo dos processos chegando pela implantação do compliance. Mas, é o que eu disse, cada um vai buscar a implantação dentro do acordo da sua estrutura. Não existe um checklist, mas tenho certeza, vai precisar de uma parte administrativa, de uma parte legal e de uma parte de segurança da informação. Muito bem, Alemande. Tem um questionamento aqui, né? Na verdade, uma observação da Clara, que ela diz o seguinte: hoje as pessoas elas expõem muito seus dados, né? Seja nas redes sociais, seja em outros canais. E a lei ela tem alguma previsão de restrição para que esses usuários não exponham tantas informações em redes sociais? Existe alguma restrição em relação a isso? Dina, você quer começar? Não, na legislação não existe restrição para você utilizar as suas redes sociais da maneira que você quiser, né? Isso até faz parte da liberdade que é tão trazida na exposição de motivos da lei. É exatamente isso que ela quer defender. Ela quer defender a sua liberdade de utilização das redes sociais. Então, o que não pode é alguém se utilizar dessa sua exposição com qualquer outra finalidade. Então, por exemplo, se você se expõe, por exemplo, seu funcionário usa a internet, usa uma rede social para se expor, você não pode utilizar aquela exposição, por exemplo, para puni-lo de alguma maneira, né? A não ser que ele esteja ali colocando em risco o nome da empresa ou usando o uniforme da empresa. Isso aí é uma discussão que vai muito além, mas a forma como você próprio utiliza as suas redes sociais é sua. Você não tem, a não ser que seja ato atentatório, né? Que seja alguma coisa ilegal, mas fora isso não tem punição para você, né? Como as pessoas vão tratar aquilo, como as pessoas vão utilizar aquilo, que é o X da questão e que é a proteção legal. Ninguém pode usar a sua exposição contra você ou de uma maneira
que te expõe ainda mais? A imposição de limites na internet, ela é vedada por lei. Nós temos o Marco Civil da internet. A internet é um ambiente livre, isso está garantido por lei, inclusive. Agora, realmente, a pergunta é extremamente pertinente. Nós temos uma mídia social, como eu disse, nós vivemos numa era da informação, na quarta revolução industrial, na borda da quarta revolução industrial, e nós não sabemos como lidar com a mídia social. A mídia social, eu falo, isso é uma expressão minha, é um suicídio coletivo. Nós estamos o tempo todo nos entregando. E esses dados estão chegando de forma gratuita para quem quer. Ou seja, em nome disso, é a teoria do mosaico. Qualquer dado, até o mais insignificante possível, quando juntado, ele monta um perfil digital do cidadão que nem ele mesmo sabe. E isso é muito utilizado. Isso foi bem utilizado, diga-se de passagem, em algumas eleições aí no passado pela chamada Cambridge Analytica. Eles mapearam, eles usaram, e com os dados eles vão fazer uma situação interessante. Isso chega para eles, eles começam a soltar algumas informações. Quando alguém dá um like ou um unlike, eles estão fazendo um ibope automático. E aí eles vão separando por grupos aquelas pessoas e vão soltando pérolas ou pílulas, e as pessoas vão dando like on like, eles vão fazendo e vão mapeando as pessoas e vão vamos dizer, vão conduzindo com efeito manada as pessoas. E isso é um desastre para a democracia, isso já foi provado, isso está demonstrado, e isso realmente é um perigo. Agora, impor limites, acho que nem a China conseguiu, porque o ambiente da internet ele não pode ser controlado. Agora, chama atenção os dados que eu apresentei, que são dados sociais no início. Infelizmente, no Brasil, a educação que foi privada da sociedade agora está sendo alvo, agora é a ferramenta que as pessoas têm para poder expor fake news, para poder expor as pessoas, para poder denigrir a imagem das pessoas, questionar tudo sem conhecimento, como se fosse um expert. Só que toda vez que você faz isso, toda vez que você dá um like num fake news, tudo que você está fazendo, isso está chegando como dados que estão sendo trabalhados para que, de alguma forma, alguém vai levar alguma vantagem, seja monetizando ou seja manipulando uma eleição. Então, infelizmente, nós não temos como impor limites à utilização da mídia social e o que as pessoas vão falar. Com esses dados sociais que eu apresentei a vocês, não adianta fazer inquérito, não adianta fazer projeto de lei para controlar o fake news. Não tem como controlar, infelizmente. Nós temos que aprender a usar essa ferramenta em prol da sociedade e não para continuar num suicídio coletivo e nós nos entregando os nossos dados sempre. E isso, de alguma forma, como eu disse, vale dinheiro para alguém ou alguém vai se beneficiar com isso. Muito bem pontuada, Alemande, Dina. O Lourenço ele fez um comentário aqui interessante, né? Tem muitos materiais na teoria, mas na prática ainda é muito obscuro, né? As empresas ainda não sabem como implementar. Mesmo com esses materiais, ainda é difícil compreender como isso vai funcionar na prática, né? O Bruno também fez um questionamento aqui interessante, que é o seguinte, ele até citou um exemplo do formulário do Google Forms, né, o Google Docs. Ele é um formulário que você preenche ali e você, por exemplo, autoriza a utilização dos seus dados para um próximo evento. E aí ele questiona o seguinte, como que o fiscal pode acreditar que realmente aquela pessoa deu a permissão, né, para a utilização daqueles dados? Como que a gente tem essa segurança, né, que realmente não houve manipulação daquela informação e que realmente a gente coletou aquele consentimento? Existe alguma ferramenta que é possível que a empresa se resguarde quanto a isso, até por um processo jurídico, né, que ela consiga comprovar que ela teve aquela autorização para a utilização, o tratamento daqueles dados? Perfeita pergunta, extremamente relevante. Até por uma questão, isso vem na parte da área jurídica.
como é que eu vou proteger dentro de uma equipe multidisciplinar e proteger a empresa? Porque eu posso fazer um contratinho ali, ou um checklist, uma adesão, e digo, foi autorizado. Mas não é assim que funciona. Nós temos que observar o direito à autodeterminação informacional, um conceito cunhado em 1982 pela Suprema Corte alemã, e se isso não for observado, não está valendo. Por isso, a importância de uma boa implantação de um projeto de lei de proteção de dados. Porque se ficar no checklist, vai ter problema. Até porque o checklist não vai abarcar, de repente, as peculiaridades da sua empresa, as peculiaridades deste consentimento. Então, uma coisa, por exemplo, são esses formulários que a gente preenche na internet para evento, para participação de evento. Outras coisas são outros tantos formulários que você, sem querer, aceita e você acabou não lendo. São os termos e condições de uso. Então, todos eles, de alguma maneira, foram readequados para você assinar e, às vezes, não olhar e não ler. Então, essa quantidade de spam que você recebe, às vezes você fez uma compra e você não quer mais, você quer que sua informação seja esquecida e a pessoa ainda continua utilizando, porque você simplesmente assinou, preencheu o termo de uso, aceitou aquelas condições, e ela está usando isso como um consentimento para sempre te enviar informações e sempre te enviar e-mails ou te colocar em lista de transmissão. Agora, tem uma situação interessante, porque o direito à autodeterminação informacional, ele demanda duas situações nessas autorizações. A primeira, eu quero saber para que você vai usar o meu dado. O que você vai fazer com isso? Depois que eu souber, eu posso autorizar ou não. Por enquanto, as pessoas só estão colocando ali naqueles checklistzinhos, vamos dizer, que eu autorizo. Mas eu não sei para quê. Como é que você vai usar? Se você não me deixa isso expresso, não vale. Você está burlando a lei. Muito bem pontuado. Realmente é um assunto que nós temos aí material para vários webinars, né? O Rafael fez uma pergunta aqui, não está dentro do nosso tema, né? Mas eu acho que já é uma outra oportunidade aí para ser tratado em relação aos sites de transparência, né? Dos órgãos públicos que têm que divulgar informações de funcionários. E aí ele questiona o seguinte, qual é a intervenção entre essa lei que você tem que divulgar as informações e a LGPD que te restringe em relação a isso, né? Como que a gente pode tratar esses casos? Não é assunto do nosso webinar, mas fiquem à vontade caso queiram responder. Quem sabe aí na próxima a gente trata essa questão também. Excelente pergunta. Excelente pergunta. E o player que vai trabalhar isso, em especial nos órgãos públicos, se chama Ministério Público, porque com a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Proteção de Dados, a situação vai complicar muito para o gestor público, principalmente por um detalhe. O poder público não está preparado, não se preparou para a Lei de Proteção de Dados. Vem sofrendo para implantar a lei, que já tem bastante tempo. Alguns órgãos ainda não implantaram, não respeitam. E o cidadão, se soubesse o poder que tem uma lei de acesso à informação, que, por sinal, para mim, tem um poder muito mais devastador do que a lei de responsabilidade fiscal que derrubou um governo, se o cidadão soubesse disso, ele teria, os gestores teriam mais problemas. Então, a lei de acesso à informação, associado com a lei de proteção de dados, na mão do Ministério Público, lá na frente, vai ser um desastre para o gestor. Que a administração pública observe rápido, porque vai associar duas leis, as duas leis ficarão associadas e o player Ministério Público estará
muito atuante com relação a isso. Excelente a pergunta. Está dentro, sim, Viviane, dentro do nosso tema aqui. E lembrando o seguinte, esses dados que são obrigatórios nos painéis de transparência, todas as pessoas que exercem aquele serviço público, elas já sabem que esses dados, elas têm ciência prévia de que esses dados eles podem e devem ser divulgados. Então, existe aí uma diferença também que a gente precisa analisar. Concordo plenamente com tudo que o Alemão falou. Acho que a gente tem aí uma balança grande, né? Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Tudo vai ter que ser muito ponderado pelo Ministério Público, mas a gente tem que lembrar que existe uma ciência prévia, existe uma autorização para essa divulgação. O que é diferente nesses casos de tratamento de dado de pessoa natural, ou pessoa física ou jurídica, que não autorizaram a divulgação desses dados. Elas não sabem sequer como esses dados vão ser ali tratados por aquela pessoa. Então, existe aí uma diferença que a gente precisa ressaltar. Agora, tem, para concluir isso aqui, é o mais interessante para mim. Primeiro, o bastidor, por que essa briga de vigência, se vai entrar, não vai entrar, quando é que vai entrar, se não vai entrar? Bom, podemos interpretar ou imaginar que seja por uma pressão, porque o poder público não se preparou. E aí vem a pressão inversa. Será que a Câmara votou para empurrar para frente, o Senado trouxe, diante das informações que eu trouxe de Amartya Sen, que não se garante mais a democracia apenas no voto, nós estaríamos aí com aquela situação, one man, one vote. Eu, como político, eu preciso da Lei de Proteção de Dados para garantir que alguém vai votar em mim e esse alguém não vai ser manipulado, não vai entrar no efeito manada. Eu preciso urgente da Lei de Proteção de Dados. Por outro lado, a administração pública que não se preparou, ela quer jogar para frente, porque, como disse a Lai, com a Lei de Proteção de Dados vai ser um desastre um desastre para o gestor público. Desculpa. Gostaria mais uma vez de agradecer os nossos palestrantes pelo tempo, né, que eles dedicaram para a gente tratar esse assunto tão relevante, tão importante nesse momento, né, que nós estamos vivendo, de aprovação dessa lei, toda a questão que envolveu a vigência, né, semana passada foi um burburinho danado na internet, nos grupos do WhatsApp, sobre essa questão da vigência da lei. Agradecer também os nossos apoiadores, o Sindes, o IEL e o COPEN. Agradecer a doutora Luciana, que esteve aqui presente com a gente também. E esperamos realizar novos webinars com esse tema que é tão relevante e tão importante nesse momento e que também possa agregar conhecimento às empresas, né, na construção desse processo. Esperamos, enquanto instituição, como Federação das Indústrias, estar apoiando também os nossos empresários, né, na condução desse processo de uma forma que todos possam se adequar e cumprir a legislação. Agradeço mais uma vez a todos que participaram. Estamos à disposição aqui na Federação para apoiar e para tirar novas dúvidas, talvez fazer novos bate-papos aí sobre esse tema. Tá ok? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigado, senhores. Agradeço mais uma vez o honroso convite. Obrigada a todos. Luciana, Viviane, muito obrigada novamente pelo convite. Eu estou à disposição de vocês e obrigada a todo mundo que assistiu também. Obrigada, Alemã, pela generosidade de sempre. E boa noite a todos.